Oi, família! Tudo bem com você? Estamos aqui outra vez, prontos para mais um encontro, para mais um consultório de família e eu fico muito feliz por ter a sua companhia. Hoje nós queremos dar atenção aos pais de adolescentes, aos professores e aos próprios adolescentes. A família toda, afinal, assiste ao nosso programa e sabe que aqui nós tratamos de temas que podem ajudar a todos no conjunto da família, com suas dificuldades, com suas limitações, mas também com sua coragem, com sua determinação e com a sua vontade de viver. Nunca foi fácil ser pais de adolescentes. Acho que nunca foi fácil ser pai e mãe. E nos dias de hoje, quando a adolescência tomou o seu lugar e deva ser observado, cuidado, com a devida atenção, será que nós estamos já prontos a lidar com essa fase da vida que é exigente, mas que é tão bonita também? Quero convidar você a pensar sobre esse universo da adolescência e vamos dar uma olhada. O que pode estar acontecendo? Por que há tantos jovens angustiados? Por que tantos adolescentes angustiados? Nós já descobrimos, já percebemos crianças angustiadas, insatisfeitas, ansiosas, outras vezes depressivas, adoecidas. Entramos na adolescência e já entram na adolescência carregando muito sofrimento e nessa lida do dia a dia, quando nós estamos com pouco tempo para parar, olhar, perceber as dificuldades dos outros, pensa que nós adultos olhamos para os nossos filhos e logo pensamos, eles têm tudo, tem casa, tem comida, tem roupa, não está faltando nada, já dei o que ele pediu, o que ele queria. Por que essa criança está assim? Por que esse adolescente está se comportando dessa maneira? Por que essa agressividade? Por que essa maneira de falar? Por quê? Por que não estou sabendo lidar com os meus filhos? Vamos pensar então juntos. Eu quero convidar você a ficar aqui com a gente. Pode mandar as suas perguntas também. Não é o caso de nós respondermos agora durante o programa. Nós podemos continuar o nosso contato depois nas nossas redes sociais. E eu agradeço muito a você pela confiança. Para resolver ou para nos ajudar a resolver algumas questões ou apenas a lidar com aquilo que não é tão de imediato resolver, eu trouxe duas profissionais que outra vez irão nos ajudar a respeito desse tema, os adolescentes e a angústia de viver. A primeira delas, Judá Linhares, bem-vinda. Muito obrigada, Darleide. É um prazer estar aqui novamente. Obrigada, muito bom tê-la aqui com a gente. E também de volta comigo, Rebeca Estina. Prazer recebê-la de volta também. É um prazer estar aqui de novo com você, com a Judá. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Rebeca. E o seu CD que está aqui comigo, já falei de outras vezes, e aí você volta hoje e faço questão de ouvir você. O teu CD faz parte de um projeto de atender a necessidade do coração das pessoas por mais amor, por mais afeto, por mais crescimento espiritual também. Me fala um pouquinho a respeito do projeto, do qual faz parte o seu CD com músicas lindíssimas. Então, esse é um CD de regravações. As pessoas que conhecem a música adventista do Novo Tempo vão reconhecer muitas músicas do compositor Ricardo Martins e outros compositores também. E a parte musical de um projeto que a gente foi gravar lá na Turquia. Então, a primeira temporada foi em Israel, mostrando por onde Jesus passou e aprendendo sobre a vida de Jesus e o amor de Jesus. Essa segunda temporada é na Turquia, baseado nas 7 igrejas do Apocalipse que João escreveu. Então, vai estar na internet depois, eu sei que vocês vão estar compartilhando os links. Eu espero que as mensagens dessa série de Patmos e Turquia possam acalentar seu coração. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia e vai aprender um pouquinho como isso aplica a nós hoje. São pessoas muito especiais que participaram desse projeto. E Deus foi generoso comigo e me permitiu, abriu portas para eu gravar esse CD. E eu espero que as músicas possam tocar o coração, porque são coisas que é para trazer fé, esperança, amor e trazer gente para perto de Deus, que é tão importante, né? Então, Volta para Casa é uma coleção de músicas que apresenta o retrato do amor incrível de Deus por você e por mim. Seu convite gentil é para você abrir o coração a Ele, entregar a sua vida e abraçar os planos dEle para você. Que essa música, muitas vezes quando nós falamos, não alcança os cantinhos do coração na sua totalidade, mas uma música pode penetrar a alma de um jeito muito especial. Que Deus continue te usando nesse ministério também por meio da música. Rebeca é esposa de pastor, mora nos Estados Unidos e é mãe, e quando pensávamos, ela já tem desenvolvido o seu ministério, algo novo é acrescentado à sua jornada. Isso me diz, Judá, me diz, Rebeca, que para todos nós sempre tem algo novo que podemos criar ou receber de Deus. Muitas vezes nós nem queríamos, nem havíamos planejado, mas Deus põe em nossas mãos e diz, vai filha,
Vai, filho, eu te capacito. E você diz, mas eu não posso. Eu te capacito, vai. Então, e esse foi justamente o exemplo desse. Várias vezes eu pedi para Deus, eu quero desistir, não me sinto digna. Não sou cantora. Não sou cantora, não cresci fazendo isso. E Deus foi cuidando do meu coração e falando, eu vou te ajudar. Eu vou colocar pessoas para te ajudarem, vai tranquila. E hoje eu vejo e falo, não é um ministério que é para mim, é para Deus. E Ele vai me usar as minhas limitações. E muitas vezes a gente tem esse medo. Se você tem medo de ser usado por Deus, não se preocupa. Ele não usa ninguém perfeito. Vai na Bíblia, não tem ninguém perfeito que Ele usou, mas Ele vai te moldar, vai te capacitar e o Espírito Santo, Ele traduz de uma forma linda. É muito especial. É isso. Obrigada. Vamos lá. O que dizer sobre o momento dos adolescentes nessa angústia da vida? Nós já fizemos um programa tratando do tema angústia, a angústia conceitualmente falando e aplicando a nossa existência, mas agora vamos pensar nesse universo dos mais novinhos, dos que estão se descobrindo agora. Judá, você lida muito com adolescentes. Como que está o nosso adolescente agora? Eu já tendo 25 anos como psicóloga e estou há 18 anos ali no nosso campus UNASP em Hortolândia, ali é um internato. Nós temos ali cerca de, acho que quase 1.000 adolescentes. Uma parte deles passa comigo e tem de diversas religiões, enfim. E o que eu percebo no adolescente hoje em dia é que ele é um adolescente muito angustiado, né? Por isso o nosso tema hoje, porque são filhos de pais que não têm tempo para educar esses filhos. Né? Eu tenho percebido muito isso na minha realidade ali. Eles queixam muito disso. O meu pai trabalha muito, minha mãe trabalha muito, e aí eles se sentem muito sozinhos. Aí eles começam a se agregar entre eles, né? Fazendo grupos ali, se auto-apoiarem, só que eles se apoiam com outros adolescentes que também estão na mesma situação ali. Alguns vão até o internato por dificuldades, várias, às vezes até sérias, e eles não têm ainda, nem neurologicamente falando, nem emocionalmente falando, uma condição de acolher, muitas vezes, a angústia dos seus parceiros, embora isso também seja importante. Então, hoje em dia, o que eu vejo de diferente do adolescente de antigamente, talvez da nossa geração, é que os nossos pais estavam dentro de casa, a nossa mãe principalmente, a minha mãe estava, né? Então, por mais desinformada, por exemplo, que a minha mãe era, mas ela era uma mãe que soube, né, me dar parâmetros para que eu pudesse saber o que era certo, o que era errado, enfim. E hoje em dia o que eu vejo é o adolescente muito perdido. Ele não tem parâmetro. O que é certo? O que é errado? Eles muitas vezes falam para mim assim, mas o que é bom para mim pode não ser bom para você. Tem uns que falam assim, olha, eu estou de boa, por quê? Porque eu que determino o que eu quero para a minha vida, meu pai e minha mãe não estão aqui. Então, o colégio, ele tem mais ou menos que delimitar um pouco para esse adolescente o que é, o que ele tem que fazer, o que ele pode fazer, e muitas vezes ele bate de frente com essas regras. Por quê? Porque em casa eles não tiveram essa base. Né? Embora eles tenham pai, tenham às vezes muito amorosos, isso não significa falta de amor, são pais muito amorosos, mas o que eu percebo, a falta de tempo para estar ali com aquele adolescente, para estar escutando o adolescente na sua angústia, nas suas dificuldades, né? Se mostrando amigos, né, deles, para que eles possam entender qual é o caminho, né? Através do exemplo do pai e da mãe, qual é o caminho. Então, o que eu tenho percebido realmente é uma angústia muito grande por falta de exemplos, por falta de parâmetros. Eu acho interessante também até pontuar que isso não é uma fala acusatória. Não é para acusar os pais de não terem tempo, porque a gente entende a dinâmica da vida, mas é uma questão de chamar a responsabilidade de quem é a devida responsabilidade. Então, não é uma acusação, é uma percepção de consultório, de saúde mental, espiritual, emocional, de todo o conjunto que interfere no bom desenvolvimento de uma criança e de um adolescente, consta ali que a falta, a presença dos pais vai deixar um vazio, um vácuo para essa angústia. A gente vive num momento da tirania do consumo.
Então, esses pais que estão muito ocupados, o que acontece? Eles compensam com coisas. Então, eu não posso ficar com meu filho hoje, então eu vou trazer um presentinho para ele. Você vê crianças que têm brinquedos, PlayStation, videogames, tem tudo. Você vai na casa das crianças, elas têm tudo, mas não tem o tempo com o pai ou com a mãe, porque nessa compensação começa-se um ciclo vicioso. Ok, eu te compenso. Ai, meu filho adora ganhar presente. Quem que não gosta? Todas as crianças gostam demais de ganhar presente, vai deixar essa criança feliz momentaneamente. Mas se você sentar com a maioria das crianças e perguntar, você prefere um presente novo ou você prefere sair no parque pra gente brincar junto? Chances são que ela vai preferir a segunda opção, porque elas estão carentes desse tempo com o pai e com a mãe. Eu acho muito importante essa questão da não acusação. A gente não está aqui para apontar dedo para ninguém, para sentir melhor que ninguém. Mas se a gente conseguir trazer comentários, ideias, soluções para essa angústia do adolescente, a gente vai estar facilitando a sua vida para você ter uma vida mais feliz na sua casa. E aonde a gente começa? Passando tempo com a criança, não é só adolescente. Porque às vezes você está pensando, quando meu filho for adolescente a gente lida com isso. Essa conversa pode estar acontecendo no futuro. A gente cuida da criança desde que ela é bebê, passa tempo com ela desde que ela é pequenininha, lendo um livrinho, contando historinha, cuidando. E aí a gente vai acompanhando essa criança. Quando ela chega na adolescência, eu consigo conversar com ela sobre essa angústia. Agora, se eu não tenho relações de tempo com meu filho, como que eu espero que vai chegar nos 15, 14 anos, eu simplesmente vou sentar, senta no sofá, vamos conversar. O que está acontecendo com você, meu filho? Não vai acontecer do nada. Então, eu acho que a gente precisa falar do adolescente, mas também Da criança. o desenvolvimento e como isso a gente vai estar aplicando os antídotos da angústia que seria maior. Porque a gente já falou também que todos nós temos angústias, mas como a gente pode ensinar essa criança e esse adolescente a estar lidando com a angústia de uma forma saudável, adaptável, ensinando os mecanismos para eles? Na realidade, a gente fundamenta a relação, né? O fundamento não é na adolescência. O fundamento é quando a criança nasce. Ela vai crescendo, você vai se mostrando, porque cada fase do desenvolvimento tem a sua angústia específica. A angústia do bebê, se ele vai ter ou não leite. A mãe tem que estar ali para dar o leite para ela, né? Então, você vai fundamentando a relação. Quando você não tem uma relação bem fundamentada desde o começo, o que vai acontecer? Quando chega na adolescência, esse adolescente não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir porque ele nunca te ouviu, ele nunca foi escutado por você. Então, realmente, quando os filhos começam... A adolescência em si só já é um problema, já dá trabalho, né? Isso é um evento, faz parte do desenvolvimento, né? Meu filho era tão bonzinho, de repente ele não é mais tão bonzinho. Isso até certo ponto é normal, é esperado e é saudável, porque ele está criando a identidade própria dele. Porém, tem aqueles conflitos que a gente vê que se exacerbam, né? que extrapolam aquilo que é dentro da normalidade. E o que é aquilo? Justamente é uma resposta do adolescente. Você nunca me ouviu, você nunca me falou, e agora você quer vir me falar? Agora eu não quero mais te falar. Eu não quero mais falar com você. Então, esse fundamento da relação, ela tem que ser feito desde pequenininho. Desde pequenininho você vai educando por isso, realmente não é acusatório, mas é um chamar de atenção. Porque nós estamos aqui no consultório de família, eu acho que quem nos assiste quer saber um pouquinho, né? O que eu faço com tudo isso que me acontece, né? Então, desde pequenininho você vai ensinando o seu filho no caminho que ele deve andar. E depois, na adolescência, ele vai, com certeza, ele vai te questionar, ele vai se posicionar contra muita coisa, é normal, mas logo depois ele retorna. Então, ele faz esse processo de libertação, né, dos parentes, que é normal, mas ele retorna, e ele retorna muito melhor, porque daí ele retorna reconhecendo, porque ele viu que não era muito bom lá, né? Mas ele volta reconhecendo que sim. A casa o acolhe, né? A casa o acolhe, que meu pai, minha mãe, minha família, né? Realmente eles tinham alguma coisa de muito importante. E aí vem a gratidão. É tão bom quando os filhos vêm gratos. Eu já estou nessa fase, né? Dos meus filhos já me olharem com mais gratidão, porque eu passei por essa fase da adolescência, e quando eles me olhavam e falavam assim, mãe, você só faz mico e não sei o que, é horrível, é horrível.
Mas hoje eu já olho para eles e eu já vejo um pouco de admiração, de gratidão. E é esse o movimento, quando a gente percebe que eles começam a se identificar com a nossa educação. Quando você fala do adolescente que vai dizer para o pai ou para a mãe, ai, pagação de mico, ou faz uma crítica, ou rechaça até teu carinho, teu abraço, também tem um aspecto de muitos pais não suportarem essas situações, acharem que aquilo é um contradito ao seu senso de paternidade, ele está sendo afrontado em sua paternidade, fica magoado, magoada. E também tem um aspecto de que muitos pais têm medo dos filhos. Tem um autor que eu não vou recordar o nome agora, mas talvez vocês podem até lembrar, de um autor que diz assim, nós somos a última geração que obedeceu aos pais e somos a primeira geração que obedece aos filhos. Então tem esse medo assim de perder esse filho e de tanto medo eu dou coisas e de tanto medo eu também me submeto a esse senhorio que está surgindo do adolescente, que é no momento da identificação de quem é ele mesmo. Então, coitado de nós pais, se não pusermos pés no chão, coração no lugar e lermos, pesquisarmos, perguntarmos, ouvirmos e enfrentarmos. Amei quando você diz assim, trouxe outra vez a imagem, é uma fase, né? Teve a fase da infância, ela vai crescendo, é uma fase, mas a gente precisa olhar com cuidado para essa fase, já que inventaram essa fase porque não existia, não é verdade? Ela não existia, mas ela está aí no desenvolvimento, ela foi descoberta como lugar no desenvolvimento que precisa ser observado. Mas parece que não tem como a gente desvincular dessa postura dos pais, que deve ser firme. Então, pelo jeito, você não teve medo dos seus filhos e por isso hoje eles te admiram, não é? Ainda bem, né? Ainda bem, Rebeca. Tem um livro sobre limites, né, do Dr. Claude, e ele fala que os limites são formas de amor. Você falar para o seu filho, olha, não encosta naquela tomada, vai criar uma frustração, mas você está criando uma proteção e está falando, eu te amo, eu não quero que você se machuque. Cada estágio que você coloca limites, você está explicando para o seu filho, eu estou cuidando de você. E muitos pais estão jogando os limites pela janela, né? A gente confunde muito autoridade e autoritarismo. Autoridade é o meu filho entender que eu estou no comando. Eu tomo as decisões, mas você pode vir conversar, me dar feedback, eu vou te conversar com você, eu vou tentar ver seu lado. Só que no final das contas, quem decide sou eu. Isso. Talvez eu vou concordar com você, talvez não, mas eu preciso que você entenda que eu estou no comando. E as crianças, elas naturalmente vão. E o adolescente, então, a gente vai te ignorar. Autoritarismo é quando você nem escuta. Cala a boca que eu sou sua mãe, cala a boca que eu sou seu pai, não quero nem te ouvir, me obedece, acabou. É difícil a criança desenvolver o respeito quando existe essa falta de comunicação. A comunicação é uma via só. No autoritarismo não existe uma comunicação. Aí tem o pai que é extremamente permissivo. Tudo pode. O mundo é relativo. E tem o pai também que negligencia. Esses são os 4 tipos de maternidade e paternidade. E na negligência, o filho realmente não sente amor nenhum. A gente não pode ser nem autoritário demais, nem negligente ou permissivo. A gente tem que achar o equilíbrio onde a comunicação está aberta, mas o filho e a filha entendem quem está no comando e quem que toma as decisões finais. Exatamente. Como é que está o emocional desses adolescentes? Então, né, só um ganchinho, né, eu acho que é importante falar que dar limites não é gritar. Não é o autoritarismo. Não é gritar, gente. Dar limites não é você gritar com seu adolescente ou com seu filho. É você ser firme, ser coerente, né? Você explicar para eles de uma forma firme, clara, aquilo que é para ser feito ou não. O emocional do adolescente, realmente, eles estão muito perdidos. Pelo menos os adolescentes que eu atendo, lógico, né? Lá no meu consultório só vai adolescente que está com algum tipo de problema. Então, eu não estou generalizando. Mas eu tenho percebido que a adolescência hoje, o lado emocional deles, eles estão desamparados. Justamente pela falta do guarda-reio. O que é um guarda-reio? É aquilo que te protege de cair no precipício, né? É o limite. É o limite, é aquilo que te protege. Então, o emocional deles, eles estão muito instáveis, né? Por exemplo, eu atendo muitas moças, muitas meninas que se cortam, né? Que têm bulimia, anorexia, né? Por quê? Como elas não têm um espaço para, igual eu falei agora há pouco, né? Você vai conversar com uma outra pessoa que tem o mesmo problema que você. Então, eles até te entendem.
mas eles não têm como sair daquele problema porque eles ainda não têm uma maturidade para poder ver uma saída para aquela situação que eles enfrentam. Então, muitos acabam partindo para descontar no corpo, para falar no corpo a sua dor, o seu sofrimento. Então, eles falam no corpo através de cortes, através de sintomas alimentares, né? De distúrbios alimentares, porque é uma forma de pedir socorro. Eu estou aqui, alguém me vê de alguma forma, né? E muitas vezes, infelizmente, o que eu vejo são pais extremamente assustados, porque eles também não sabem lidar com isso, com essa angústia. Então, eu vejo os adolescentes angustiados porque eles estão passando por uma fase que eles não sabem direito o que fazer. E eu vejo pais angustiados. Aí eles vão até o meu consultório para ouvir alguma coisa que eu possa ajudá-los, né? E aí eles me falam, mas eu não sei o que fazer. Adianta se eu der um iPhone? Eu falo, não adianta. Ah, mas eu não tenho tempo porque eu trabalho. E a minha esposa trabalha, o que a gente faz? Então, você atende. Aí eles acabam delegando para mim, que sou psicóloga, a função, a delega para a escola. Tudo bem, né? O NASP é um colégio excelente, a nossa rede adventista, ela educa para o caráter, eu acho que é muito importante, inclusive, isso. Mas um psicólogo também é importante, mas tem coisas que são intransferíveis. Por quê? Porque tudo bem, você pode até projetar, transferir, a gente fala de transferência, né? Pode até transferir para mim alguma coisa. Eu tenho essa coisa do acolhimento, né, que eles estão precisando, mas não é de mim que eles querem, né? É do pai e da mãe. Então eu vejo que os pais estão assustados e por eles não saberem, porque eles estão, igual você falou, Rebeca, envolvidos numa sociedade consumista muito grande, né? Porque tem que consumir, porque existe uma mídia, olha, o que te falta, aí entra aquela questão da angústia, o que te falta, nós temos a resposta, é um carro novo, aí você vai lá e compra. Não, o que te falta é uma viagem, aí você vai lá e compra. E isso é um saco sem fundo. Então os pais entram nisso e não curam, não escutam esse filho que tem uma demanda de afeto, de carinho, de escuta. E aí eles se tornam um pouco mais angustiados, né? E quando você quer conversar, eles falam, agora eu também não quero te ouvir. E aí é quando os pais também falam, ele não quer me ouvir, não adianta. Né? Então a gente tem que ter realmente um intercessor, né? Alguém que chegue e fala assim, tá, então vamos sentar e vamos conversar um pouco sobre tudo isso. Isso, Rebeca, eu só ia falar que um dos papéis principais dos pais, na primeira, na segunda infância, na adolescência, é estar construindo a autoestima dessa criança, desse adolescente. E uma das coisas que me deixa mais triste em consultório é quando eu escuto alguém me dizer, meu pai me chamava de feia, de burra, uma menina. Minha mãe nunca me elogiou. A gente perde a oportunidade de estar construindo essa autoestima, esse senso de eu dessas crianças e adolescentes. Qual que é o tipo de linguagem que eu estou usando com os meus filhos? Isso não funciona. Isso tá feio, faz melhor. Ai, como você tá feia, como você tá gorda. Ai, que cabelo horrível. Arruma esse cabelo, menino. A gente tá usando que tipo de linguagem no nosso lar? Isso é para quem já tem filho adolescente, para quem tem filho criança. E aí, eles vão para você dá um abraço, dá um aconchego. Sim. Isso alimenta a curto prazo, mas tá ainda aquela sensação de tipo, eu não fui amado, não fui cuidado. É muito triste isso. Isso de delegar para outros o que é da competência nossa, de pai e de mãe, eu chego a pensar que ela é mais grave do que aquele tempo em que o pai dizia, fica quieto, não sabe de nada. Mas ele pegava na mão e dizia assim, vem com o pai, porque menina vai trabalhar, e vem com o pai. E a menina dizia assim, fica quieta, mas vem comigo, vamos para a cozinha fazer. Sabe aquele tempo que a gente diz assim, ai, machismo, mulher na cozinha, essa coisa assim que a gente hoje fica meio avesso. Havia um distanciamento, fazia o que o pai mandava. Sabe aquela história que a gente dizia assim, antigamente, bastava meu pai olhar que eu já sabia. Claro que a gente vai questionar que esse olhar não era tão positivo assim, se não tinha um diálogo e etc. Mas o tá junto, dizer vem com o pai, ou fica com a mãe, cozinha comigo. Passa tempo aqui do meu lado, assim que faz pão. Tem o professor Mário Sérgio Cortella, e ele numa palestra, ele diz assim, é do tempo da despamunialização. Yes, consegui dizer a palavra. Do tempo em que a família se reunia para fazer pamonha.
Então tinha que pegar o milho, tira na roça, né? Pega o milho, descasca o milho, rala o milho, cozinha. Depois a família ficava junta esperando que a mãe cozinhasse para depois comer. No tempo que a gente ficava junto. Então até que a gente não tinha a didática toda, nossos pais não tiveram a didática toda, nossos pais não tiveram a lógica da educação, mas acho que o que tinha era mais rico do que isso tudo que a gente vê hoje, com tanto conhecimento, com tecnologia, com ter coisas. Gente, nossa vida não se compara com a maior parte da vida dos nossos pais. Não se compara. O conforto que a gente tem hoje, a vida que a gente tem hoje, não se compara com a vida da maior parte dos nossos pais e avós. Mas a gente tinha mais família, não tinha psicólogo para ficar, ai, doutora, cuida do meu filho que eu não tenho tempo, não tinha. Bem, É isso, mesmo. Rebeca, você ia falar? Que daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo. Não, eu só para complementar, né? Eu acho que essa geração, ela tem duas características. Nós estamos produzindo adolescentes com uma inteligência intelectual muito grande, porque eles fazem curso de tudo quanto é tipo, são muito informatizados, né? Eu pego um aparelho eletrônico, dou na mão do meu filho ou de qualquer pessoa, ele já, né? Eu falo, mas aí o manual? Que manual, mãe? Então, né? Ô, mãe. Eu né? falo pro pessoal assim, gente, na hora de pedir para alguém tirar uma foto, pede para as crianças, pede para os adolescentes, não pede para adulto, olhou assim, ai, senhor, tira essa foto. Não, você procura uma criança, que ela sabe tirar foto. Então, realmente, eu sou da geração do manual, gente, que vergonha. Mas, enfim, mas também é uma geração que tem uma inteligência emocional muito baixa. Infelizmente, eu tenho percebido muito isso. Então, você disse que tem algo de positivo nessa geração. Sim, com certeza. Então tá, e a gente volta desse ponto e parte nessa jornada ainda querendo saber como ajudar-nos e ajudar-nos como família, ajudar os nossos filhos, como é que faz. Nós vamos e voltamos rapidinho, até já. E consultório de família bom de ser feito, porque tem você na nossa companhia e a gente fica muito grato, muito feliz, obrigada. Obrigada a você que é anjo da esperança, você que é um ajudador desse Ministério da Novo Tempo, que é parceiro mesmo, que compartilha, que divide com as pessoas o bem que você tem recebido também, que nos apoia financeiramente. Muito obrigada, você que gosta da programação. A gente fica realmente muito satisfeito em ver um trabalho sendo feito com simplicidade, mas com dedicação, com boa vontade, cheio das imperfeições, cheio das limitações, mas vendo Deus agir e tornando esse canal uma ferramenta de esperança para muita gente, com a palavra ensinada, com a palavra compartilhada, com a música, com todo o trabalho que é feito, repito, com simplicidade e limitações, mas acredite, com muita boa vontade. Muito obrigada a você. E quero dizer a você que entre as coisas que nós compartilhamos não é somente a palavra, não é somente dizer, que já é muito, a palavra que é vida, mas nós também queremos deixar em suas mãos alguma coisa mais concreta para que você estude, para que você se debruce sobre determinados temas e busque soluções e busque fazer mudanças para a sua vida. Eu tenho em mãos, por exemplo, a revista Fique Leve e eu não canso de dizer a você, se fizer uma pequena mudança, você pode ver grandes, mais grandes outras mudanças na sua vida e pode começar cuidando da sua saúde, cuidando da sua alimentação, cuidando de fazer uma atividade física, por mais simples que seja, cuidando de tomar um pouco mais de sol, tomar um pouco mais de água, tomar um pouco mais de tempo para descansar, um pouco mais de tempo para respirar, para viver, coisas simples. Esse é um curso de saúde para você. Entre em contato com a gente, pede que nós vamos te mandar com muito carinho. 0 operadora 12 21 27 31 21 ou acessando biblia.com, que é o nosso site, e tem disponível para você todos os cursos, entre eles está este que eu acabei de mostrar para você, mas este você recebe em casa, né? Papel, ali, o antigo papel. Você vai poder ler, estudar, recebe um certificado ao final. E lá é online, é na internet, mas também tem certificado para você que assiste, que faz até o final. Vamos conversando ainda no programa de hoje sobre angústia e pensando na angústia dos adolescentes, na angústia até das crianças, já falamos um pouquinho, mas como é mesmo que nós vamos ajudá-los? Como é que nós vamos olhar para dentro da nossa casa, para os adolescentes, para os filhos que estão crescendo ali dentro de casa e como é que a gente vai ajudá-los a passar por essa fase de maneira menos traumática, de maneira menos difícil?
Afinal de contas, não é que ser adolescente é uma coisa horrorosa, é só um tempo de descoberta e nós pais precisamos ajudá-los. Para de falar que é aborrecência, para de falar que é um tempo horrível. Você também foi adolescente. Eu tenho uma filha que hoje tem 22 anos, foi adolescente, e eu costumava avisar para ela, filha, essa adolescência é uma coisa bem simples, tá? Ela pode até nem, você pode nem perceber que ela existe. E a gente falava sobre isso. Às vezes eu confesso que eu falava assim, filha, na verdade, ela não existe, tá? Isso é invenção, aqui em casa não vai existir adolescência, você vai passar assim, ó, sem sentir por ela. E às vezes eu falava assim, e em algumas vezes ela acreditou. E não me deu trabalho, não me deu trabalho. Mas não é assim com todo mundo. Há personalidades e personalidades, sim, filhos e filhos. A personalidade da minha, muito dócil, muito fácil de lidar. Então ela acreditou em mim. E foi muito bem. Mas e quando não? Judá Linhares, psicóloga, há 25 anos. Há 18 anos trabalha bem de perto com adolescentes. Também tenho aqui comigo Rebeca Estina, que é psicóloga, e nós aqui estamos querendo abrir essa questão para você. Muito obrigada por sua companhia. Ficou uma questão no ar, meninas. Então quer dizer que essa geração pós-moderna não vai tão mal em aspectos de envolvimento com conhecimento científico, enfim. Mas emocionalmente, algumas brechas estão abertas para o sofrimento. Muito bem. Como é que o adolescente está lidando com a sua angústia? O que está acontecendo? Porque uma coisa é olhar dos pais de lá para cá. Agora, o adolescente está em sofrimento. Como é que ele está lidando com esse sofrimento, Judá? Então, de diversas formas, né? E a gente pode pensar do ponto positivo que eles estão se relacionando mais, né? Eles estão procurando mais entre eles formas de lidar com essa angústia, formas de achar um caminho. Às vezes eles acabam não achando um caminho muito positivo, mas eles estão à procura, porque é uma geração muito criativa, né? É uma geração extremamente criativa, inteligente, é uma geração que eu tenho percebido, isso aqui é muito interessante estar pontuando. Entre eles têm um valor ético muito grande. Como eu atendo muitos adolescentes, eu percebo que entre eles exigem lealdade, sabe? Assim, eles são muito leais, às vezes eles contam alguma coisa, ele fala, olha, mas isso eu não posso te contar porque eu prometi para o meu amigo que eu não vou contar. Então, eles são leais entre eles. A questão da fidelidade, por exemplo, você pode ficar com o mundo e o fundo, né? Com todo mundo, mas quando eles estão num relacionamento, eles não admitem traição. É interessante porque a gente tem essa ideia que eles ficam muito, mas parece que eles até, assim, eles ficam por quê? Ficam bastante, porque quando eles estão com alguém, eles realmente, eles querem, eles exigem uma certa fidelidade. Então, o que eu estou percebendo? É um movimento, eu ainda não sei direito, né? Não li ainda nenhum estudo sobre isso, mas eu percebo um movimento ali pelo colégio que eu trabalho, que é mais próximo a mim, um movimento de resgate de valores que nós adultos estamos perdendo. É interessante, né? Mais para frente eu vou até talvez fazer uma pesquisa em cima disso, porque eles exigem deles uma lealdade, uma fidelidade que talvez eles sintam que não existam nos modelos educativos, talvez de pai, de mãe, de professores, não sei, pessoas mais velhas, da política, né? Então, entre eles estão se organizando de forma talvez a se suportarem até, suportar esse momento, né? Lógico, tem aqueles que são mais patológicos, que foi o que eu me referi no bloco passado, que são aqueles que se cortam, né, que ficam sem comer, ou que vomitam, o que eu acho que é o extremo, que é quando eles chegam no ponto de pedir socorro. Nós tivemos um caso, né, de uma moça, uma adolescente que acabou se matando, né, porque ela estava num nível de angústia muito grande. Né? Essa pessoa não é lá do colégio, mas eu atendo pessoas da comunidade também lá. E o que nós percebemos no caso dessa moça é que ela chegou no extremo, ela pediu socorro de todas as formas e ela estava numa depressão muito grande
E ela, quando ela chegou para eu atendê-la, ela já Não respondia. não respondia. O remédio que ela começou, nós acionamos a família, busca ajuda medicamentosa, mas não foi, nós não conseguimos atendê-la no momento. Ela acabou dando cabo da própria vida pelo excesso de angústia, por aquilo que você referenciou, Rebeca, da pressão de lidar com o corpo, por exemplo. Era uma das questões dela. Ela não se sentia bonita. Ela não se sentia fazendo parte de um grupo que exigia dela um comportamento X para ser aceito, né? Então, essa moça em específico, ela acabou não suportando e ela deu cabo. Mas por que ela não suportou esse meio? Porque ela não tinha, era uma pessoa adotiva, né? Ela tinha sido adotada e tudo, mas uma família que não trabalhava. Então, é aí que eu falo do fundamento. Do fundamento. Então, um elo vai se agregando aos outros. Quando você vê uma situação dessa, a gente tem toda uma história. Ninguém se mata à toa, ninguém quer morrer. Não. Quando você é um adolescente, você quer viver, você quer descobrir, né? Então, é uma fase de descobrimento. E esse adolescente de hoje, ele tem uma sede por conhecimento. Aí é o ponto positivo muito grande. Então, quando você percebe que o adolescente não está querendo saber, querendo conhecer, querendo descobrir, é porque tem alguma coisa de muito errada com ele. Eu acho muito importante a gente ressaltar que 50% das doenças mentais, elas se iniciam em torno dos 14 anos. E aí vai ser descoberto, geralmente, na maioria, 10 anos depois, quando a pessoa está na fase adulta. Por quê? Muitas vezes a gente acha que tudo que o adolescente está passando é o normal da fase. Então, aquela criança, a gente não sabe que ela está deprimida, que ela está com depressão clínica, porque a gente acha, ela ficar isolada no quarto é normal da fase. Então, a gente vai agregando, é o hormônio do adolescente que faz isso com ele. E a gente deixa de investigar porque você usa essa ideia de que não, é normal da adolescência ser aborrecente, estar isolado, ser estranho, mas a gente precisa investigar. Uma das coisas é realmente perde a vontade de explorar, de conhecer quem ele é, conhecer essa identidade. Se você vê que o seu adolescente mudou de comportamento muito abruptamente, consigo mesmo, com os outros, social, sono, alimentação, se houve uma mudança extrema nos últimos tempos, presta atenção. Conversa com ele, tenta achar o que está acontecendo, porque, como eu disse, muitas doenças mentais iniciam ali. A gente acaba descartando porque, é a fase da adolescência. Bem lembrado. Bem lembrado, né? É uma fase que pode mascarar situações mais graves. A pergunta, assim, como é que esse jovem está expondo, como é que ele está falando sobre suas angústias? Às vezes ele está falando, ninguém está percebendo. Falta de tempo, falta de atenção, falta de cuidado, chega a ser uma negligência, né? Eu acho que nós estamos, de alguma maneira, negligenciando as relações dentro de casa. E nem sempre ele vai chegar para você e falar, mãe, tô triste. Não vai. E às vezes você vai fazer uma pergunta 1, 2 vezes e não vai ter aquele campo de conversa, você tem que insistir. Insistir na saúde do seu filho, da sua filha. Eu queria trazer um pouquinho das mídias sociais, se eu puder. Deixa eu só lembrar que esse insistir é com estratégias, né? E com estratégia. Fala, menino, por que você não quer falar? Eu já perguntei milhões de vezes, mas ele não fala. Tem que ter sabedoria, amiga, Às amigo. vezes é levar para ter uma refeição os dois, criar um ambiente para ele sentir ou ela sentir que pode se abrir, aquele nível de confiança, né? Exato. Principalmente se tem outros filhos, dá uma atenção só para aquele, dá um tempo só com ele, sai com ele. Não deu certo sair? O que será que a gente pode inventar? Será que eu posso trazer os amigos dele aqui para casa e eu vou oferecer pipoca, sorvete, sei lá o que, vou fazer um momento para ele sentir assim, mamãe está interessada, papai está interessado no meu bem-estar? Tem que ter estratégia, não pode ser fala, menino. Ele não vai falar e é que ele fica oprimido. Tem que ter sabedoria, querido e querida. Eu participei recentemente de uma escola sabatina de adolescentes que estava falando sobre suicídio. E a minha amiga, a professora, falou, olha, você é da saúde mental, vem conversar, vamos falar um pouquinho. No começo, ninguém olhava para o meu olho. Quando eu fui falando, trazendo experiências, o sofrimento do adolescente, a angústia do adolescente, alguns começaram a olhar para mim e começaram a se abrir. Teve um que falou, realmente, eu tenho sentimentos muito negativos. Teve gente que veio conversar comigo depois. O outro que prestou muita atenção em mim, eu fui falar com a mãe, olha, o seu filho estava olhando muito para mim. Ele realmente anda muito triste, vou investigar mais. Então, você tem como criar
ambientes para conversa, terceirizando também, trazendo alguém. Tem várias formas. Pede para Deus te iluminar, vai ler sobre o assunto. Tem várias formas. Você pode estar trazendo o assunto para a mesa. Isso. E aí você ia dizer a respeito de uma outra linguagem muito usada pelos adolescentes agora. Não só os adolescentes, mas como eles que estão em pauta. E aí você quer falar das mídias sociais. Porque você falou como que ele expressa essa angústia. Isso. Tem muita gente que é introspectivo e encontra no Instagram, no Facebook, uma plataforma para se expressar, como arte que seja. Em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção de quando a gente começa a permitir um adolescente, uma criança, estar usando as mídias sociais. O que é uma idade apropriada? Eu fui ler sobre o assunto e teve uma mãe que falou, olha, eu dei celular para minha filha com X anos, porque ela precisava se comunicar com a gente, permiti que ela começasse a ter um grupo de WhatsApp da família, ela começou o grupo de WhatsApp dos amigos dela, e eu falei, não é uma coisa que dá para negociar, eu preciso ler suas mensagens. E aí ela tá nessa, que ela tá dando um pouquinho para a filha dela. É o caminho que ela achou. Tem muitos adolescentes que têm espaço aberto nas mídias sociais. E a gente vê isso. Então, eu vejo muita selfie de adolescentes com pensamentos profundos. E é uma selfie um pouco reveladora, é uma foto que talvez seja assim, como que eu diria? Uma sensualizada, mostrando um decote, tentando chamar a atenção para si de uma forma discreta. E aí coloca uma frase de profundidade do pensador tal. Eu acredito que muitas vezes essas adolescentes, elas estão um pouco perdidas, ou os adolescentes também, porque elas estão precisando de uma atenção que elas não estão recebendo. E aí você usa a mídia social para estar recebendo like. Aí você vê que não teve muito like, aí você fala, o que tem de errado comigo? É uma falsa afirmação numa plataforma que você não tem controle. A gente fala dos haters, a gente fala também do bullying cibernético. Isso tudo acontece num ambiente onde você não tem controle, as pessoas não têm faces. Aí você tem um Instagram aberto que você está se expondo, as coisas saem fora do controle. Se você que é adolescente está assistindo e você está usando o Instagram para se autoafirmar, para receber algo positivo, tenta investigar o que está acontecendo com você. Por que você está necessitando de forma tão forte essa atenção? Será que é alguma coisa que você não está sentindo bem? É uma sensação de inadequação? O que está acontecendo? Se permita se conhecer, procurar ajuda para tentar entender. E você que é pai dessas crianças, eu infelizmente vejo adolescentes como crianças. Eu sei que eles não são crianças, mas são pessoas que nem têm o cérebro 100% formado ainda. A parte de lidar com conflito, angústia está ainda em desenvolvimento. A gente precisa estar auxiliando esses adolescentes nessa entrada da mídia social. O que é o propósito de uma mídia social? Ela pode ser extremamente positiva para estar educando, trazendo consciência da saúde mental. O que é o self-harm, a coisa que a gente se machuca, por que ele existe? A gente pode estar usando essas plataformas para educar, mas se a gente está esperando dessas plataformas sociais o feedback para estar alimentando quem a gente é, o nosso valor, a maior chance é que é uma emboscada. Porque você vai ter dia que você vai estar linda, tem dia que você não tá para a mídia social. Tem dia que você tem valor, tem dia que você tá no Ibope, tem dia que você não tá. Às vezes um decote vai chamar atenção, às vezes um decote vai ter gente te agredindo verbalmente. Então, se é isso que está alimentando sua autoestima, não é o melhor alimento para uma autoestima. Se é que faz sentido o que eu estou falando. Claro que faz. E, inclusive, dá gancho para a gente falar um pouquinho sobre a sexualidade do adolescente. Porque tem uma hipersexualização cada vez mais cedo, mais precoce. E se tem uma falta, se tem um vazio, se tem uma angústia, se tem alguma coisa que não vai bem, está aqui apertando o meu peito... Gente, para qualquer ser humano, imagina para um adolescente, tem um escape maravilhoso, sexo. Então, esse corpinho em desenvolvimento, com os hormônios que estão trabalhando no tempo certo, da devida, mas inadequadamente ele pode ser usado até como escape para essa angústia. Com certeza. O que a gente pode entender um pouco melhor sobre esse tempo e a sexualidade do adolescente? Então, eu acredito assim, quando eu atendo lá, na minha experiência, que muitas meninas, elas acabam, eu sou partido que são crianças, né? Mas as adolescentes, que elas acabam mandando nudes, né? Que é se expondo. Na realidade, eu vejo uma ansiedade muito grande em ter que expor alguma coisa. Só que como elas não têm ainda maturidade ou uma vivência muito grande para expor, né? Porque muitas têm uma autoestima baixa, alguma coisa assim. Então, elas acabam expondo aquilo que elas têm. E o que elas têm? O corpo. O corpo. Elas não têm noção da consequência Não disso, tem noção né? da consequência, mas é como eu falo para vocês, tudo, na minha percepção, na minha opinião, acaba na nossa dificuldade que nós estamos tendo quanto sociedade, não é só pai e mãe.
mas de estarmos passando valores. O que realmente importa? O que importa para você, pai e mãe? O que você está passando como valor para o seu filho, para a sua filha? Né? Porque assim, ela acha, essa menina ou esse menino, ele acha que realmente ela vai chamar atenção expondo aquilo que há de mais íntimo dela. Que é a única coisa que ela vê, que ela tem, que é dela, que é o corpo dela. Então ela expõe, às vezes para um rapaz, ou o rapaz para uma moça, mas na minha experiência mais são as moças expondo para os rapazes. E esse rapaz pega aquela foto, e o que ele faz com aquela foto? Não guarda para ele. Ele mostra para os amigos, porque os meninos eles têm essa coisa do mostrar, né? Olha só. E aí ele acaba mostrando, e aquela menina que mostrou aquela única coisa que ela sentia que ela tinha. E o fato de ele mostrar já revela que ele também não foi ensinado sobre os valores? Com certeza. E aí ele pega, mostra, e essa menina se sente tão traída. Mas eu tô falando isso de um caso que eu atendi. Ah, mas sim, são muitos. Né? Tão traída, porque era só aquilo que ela tinha. E ela deu e a pessoa jogou fora. Né? Então, ela se sente muito traída, com a autoestima muito lá embaixo. Então, isso é um sinal, é um sintoma, essa coisa do nude, né? Porque o nosso adolescente, ele não sabe ainda se expressar. Então, a forma que ele encontra de expressar é no corpo. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque nós não estamos falando só de algo que acontece na família, mas é de algo que acontece num contexto social, num contexto de uma sociedade, onde nós precisamos prestar atenção que tipo de valor, que tipo de educação, que tipo de futuro nós queremos para os nossos filhos. Será que o que eu quero para o meu filho é só um carro? Eu quero, realmente. Eu não vou mentir, não vou ser hipócrita. Eu não quero que o meu filho tenha uma boa vida. Eu quero, sim, porque ele precisa viver. Mas será que é só isso que importa? Será que ele ser uma boa pessoa? Em primeiro lugar é isso? Isso. Em primeiro lugar? Né? Será que não importa que ele seja uma boa pessoa, uma pessoa honesta, íntegra, que se valorize? Né? Que ele valorize o seu corpo, que ele valorize o corpo da outra pessoa. Que ele vá, né, ao se casar, ao se relacionar com esse outro, que ele valorize esse outro. Então, eu acho que nós estamos numa crise de identidade. Na realidade, eu acho que o ser humano, ele não é só o adolescente que está com uma crise de identidade. Eu acho que Todos nós estamos. E olha que interessante que a gente pode pensar que é uma crise de identidade baseada em absoluto desprezo pelo outro. É duro, é difícil, e principalmente se nós trouxermos isso para dentro de casa. Mas veja bem, a menina que tirou nudes, porque ela era uma linguagem que ela estava usando de desejo por apreciação, desejo por valorização. E se nós entendermos que isso foi apenas uma inconsequência de uma adolescente, ok. Porque adolescente, crianças, e como a amígdala cerebral ainda não está pronta, tomada de decisão não sabe, poderes de autonomia ainda não estão, ok. Se foi uma inconsequência, muito bem. Agora, se isso for uma linguagem contínua, e se ela não teve amparo, aparato para construir, nessa construção dos valores, identificar o limite dela mesma, então ela vai reproduzir ainda esse comportamento outras vezes. E houve, então, talvez houve um certo desprezo, uma negligência na formação dos valores para essa menina e para aquele menino. Essa menina se desvaloriza, portanto, ela não se ama. Aquele menino que a traiu também não tem o menor respeito pelo corpo dela, pela nudez dela. Ele simplesmente traiu a relação de confiança que parecia haver entre eles. Ou seja, no fim das contas, isso pode ser transferido no universo dos adultos. No casamento, é o marido que não tem o menor respeito pela esposa, a esposa que não tem o menor respeito pelo marido. São as pessoas que se desrespeitam o tempo inteiro. E aí parece que nós estamos vendo o cenário já descrito por Jesus, que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria, de quase todos, ele disse, esfriaria. Você trouxe no outro momento também, Judá, o fato de os jovens, os adolescentes, a gente já nem fala mais desse assunto, do ficar. Nem me lembro qual foi o dia que eu fiz um programa para os adolescentes ou para os jovens falando sobre ficar. Porque já ficou banal, comum. Darley, normal, a gente fica.
Mas a gente não para pensar que numa relação rápida com um e com o outro, ficando aqui e acolá, a gente não tem o menor respeito pelo outro. Tô nem aí se ele vai ficar chorando minha falta, se ele desejou ter a minha presença, se ele achou que o nosso relacionamento ia dar certo. Problema dele, tô nem aí. Eu quero é me divertir. Então, eu acredito piamente, biblicamente, mas na minha visão, né? Não vai que a Bíblia está dizendo outra coisa, eu estou fazendo essa leitura. Mas eu acredito que pais e mães, antes de qualquer outra coisa, nós deveríamos ensinar os nossos filhos a amar. Se a gente não ensinar a lição do beabá, de amor dentro de casa, como é difícil, muitas vezes, nós vermos a nós pais ensinando meninos a serem respeitosos com as meninas. Não, filhinho, ela cuida dela, não respeita. Olha, nós precisamos cuidar do outro. As meninas, cuidar dos meninos. Os meninos terem respeito também pelas meninas, amarem uns aos outros. Compartilhar, dividir, dar, entregar, desapegar. Amor. Outra coisa, gratidão aos pais. A gente já se acostumou com o filho ingrato. Eu não me acostumaria com essa vida, aliás. Não me acostumaria. Agora, os filhos são ingratos? Ou os pais deram tudo de bandeja, não ensinaram o valor da gratidão, não ensinaram o valor do esforço, e a gente está entregando tudo de mão beijada. Fica essa reflexão para a gente, né, minha gente? Minha gente. Judá, o que você diz, por fim, no programa de hoje? Bom, o que eu tenho a dizer é assim, conforme a gente falou, para angústia há esperança, né? Eu acredito que nós temos, sim, uma responsabilidade muito grande com essa geração. Esse trabalho que você faz, que é abençoado, Idaleide, eu acho que é um dos pontos, né? Eu acho que o público que te assiste é um público que quer saber como. Verdade. O que eu posso fazer, né? Isso traz esperança, nem tudo está perdido, né? Nem tudo está perdido. Deus também nos aconselha muito através da Bíblia. Nós temos, eu acredito muito, né, na nossa igreja adventista, tem uma escritora que ela é assim muito abençoada, muito inspirada, que é Ellen White. Então tem muitos livros que falam sobre educação. Então eu acredito que realmente vai chegar um ponto, né, que nós vamos ter que repensar um pouquinho o que nós estamos fazendo. Claro, né, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, procurar ajuda profissional, né, para o seu filho, até para você mesmo, pai, mãe, que não está sabendo como lidar numa situação. Isso é importante, colocar numa boa escola, que tenha princípios, né, que saiba dar justamente isso que a gente está falando, a questão de valores. Né? Os meus filhos, eles estudaram até o 2º ano num colégio adventista porque ele educa por caráter também, porque tem princípios, né? Depois eles foram porque ia fazer cursinho, queria fazer medicina, enfim, então eu achei por bem colocá-los. Mas é importante nós sabermos onde nós estamos, a direção, né? Para que eles possam realmente ter uma chance de serem pessoas de bem. Claro. Tá, sabemos que nem todos podem colocar filhos numa escola particular, nem todos conseguem, o mesmo que deseja o melhor não consegue, mas dentro do que você conseguir, nós temos a plena convicção de que o Senhor vai abençoar o teu esforço e a tua vontade de caminhar por essa vereda junto com seu filho. O que você não conseguiu, o que eu não consegui, Judá, Rebeca, o que nós não conseguirmos, o Senhor é compassivo e misericordioso. Amém. E nos atende em sua misericórdia naquilo que nós falhamos, porque somos falhos, não podemos tudo. Rebequinha. O conselho que eu deixo é perca tempo com seus filhos. Perca tempo, porque o tempo, a gente fala isso, é um jargão, mas o tempo é o melhor presente. Tá chegando final de ano, aniversário, que seja, o que você tiver em mente de festividade, dê um jogo que você possa jogar com seu filho, memória, quebra-cabeça. E nesse jogo, nessa conversa, você consegue entender, abrir um diálogo. Com criança que brinca de boneca, brinca de carrinho, ali é o momento perfeito para você entender as angústias, o que está acontecendo na cabecinha daquela criança. Na boneca, a criança vai elaborar o que está incomodando ela, aí você pode abrir uma discussão, mostrar como seria o comportamento ideal com as bonequinhas, com o menino, com os carrinhos, bichinhos. No adolescente, cuide do seu adolescente também, saia com ele, cuide dele, descubra as coisas que ele gosta. Perca o tempo. Perca o tempo com as conversas difíceis, conversas de pureza, sexualidade, conduta. Por que é tão importante a gente cuidar da gente?
A gente precisa passar tempo com quem a gente Passar ama. tempo. Investir. Investir. Em vez de perder, investir. É, Apesar das investir, aspas, investir. vamos Investir. usar investir. Obrigada, meninas. Um show. Muito obrigada. Obrigada a você pela companhia. A gente se encontra na semana que vem. Mas vamos fazer o nosso dever de casa? Não abre a janela e fica olhando para a casa do vizinho. Cuida dos teus adolescentes, cuida dos teus filhos. E se te pedirem ajuda, aí sim, vai lá no vizinho e ajuda. Mas o dever de casa é em casa. Um beijo e até semana que vem.